Namastê! Bom dia! A gente sentiu de falar com vocês um pouquinho sobre essa situação que a gente está vivendo agora, né? Está relacionada à pandemia novamente, porque a gente está nisso, né? E o quanto é importante nesse momento o serviço, né? A gente está falando já desde o primeiro pacote, né? Desde a primeira leva, como é importante a gente sair desse lugar de interesse pessoal, né? A gente tem que ter um interesse espiritual, né? A gente tem que entrar no interesse do compromisso de fazer o que tiver que ser feito pela nossa cura, porque essas situações, elas não tendem a melhorar, né? Elas não tendem a sumir, como a gente fica rezando para que isso tudo suma num passe de mágica. Na verdade, ela veio para que a gente faça agora, de fato, o trabalho que tem que ser feito e não prorrogar mais, esperar, né? Não colocar, não se apoiar mais em ninguém. O compromisso com essa mudança planetária é o seu próprio compromisso com a sua cura, com o seu trabalho que você tem que ser feito, né? Chegou o momento, né? A gente teve bastante tempo para se preparar e todas as escrituras, textos sagrados sempre falaram sobre esse momento para que a gente agora entre no processo mesmo rumo ao despertar, né? E o despertar não é uma coisa mística e mágica. O despertar é realmente deixar para trás aquilo que não serve mais para a nossa felicidade. Portanto, adquirir a capacidade de conseguir observar e entender e ter compreensão, sabedoria em relação aos nossos pensamentos, emoções, sensações, né, os nossos desejos. E com toda a experiência que a gente já teve, a gente já consegue entender que isso não serve, que não traz uma felicidade real. Então, o caminho da maestria, o caminho do mestre, sempre foi o serviço. Jesus não se sentia mestre, ele servia e por servir ele se tornou um mestre. Madre Teresa, a mesma coisa, Gandhi, Chico Xavier, todos eles serviram. Então eles estavam muito comprometidos com o serviço. E várias pessoas vêm questionando o porquê da gente estar dando os cursos presenciais, o porquê a gente está encontrando pessoas. E realmente esse é um serviço daquele que se preparou para esse momento, né? E quando você veio fazendo tantos trabalhos para poder ativar o seu curador interno, saber se autocurar, ter a capacidade de se autocurar, você realmente veio com os instrumentos necessários para servir nesse momento que a humanidade pede o serviço. E os mestres fizeram isso, eles se prepararam para poder servir. E, na verdade, Madre Teresa sabia que não iria morrer, que estava totalmente amparada quando estava no meio dos doentes, das doenças graves. Jesus sabia que podia estar com os leprosos, porque ele tinha adquirido essa capacidade de se autocurar. Ele tinha adquirido a capacidade de ativar o seu curador interno. Então, o momento pede muito que a gente utilize as ferramentas, deixe para trás problematizações, julgamentos. E o meio é a gente voltar para aquilo que é seguro, as escrituras, os textos sagrados, né, como caminho, como orientação, aquilo que foi dado para a humanidade, para que a gente pudesse realmente ter o direcionamento. Então, pensando nisso, a gente trouxe esses trabalhos, né, que é o trabalho da pacote de atendimentos, para aqueles que ainda não estão prontos para o serviço se tornarem aptos para o serviço, né? E também o pacote das 9 etapas para a gente entender qual é o caminho do servir, qual é o caminho da ação correta. E os próprios mestres, eles não tinham a motivação de se tornar mestres para serem poderosos, né? Eles tinham a intenção de ser mestres porque eles estavam realmente
Continuando. Bom, eu estava falando que a motivação é o que a gente também está batendo nessa tecla, é o principal. Então é você, os mestres, como a Anu falou, né? Jesus não estava se sentindo mestre, ele não estava provavelmente nem buscando ser um mestre. Ele só simplesmente estava fazendo o que ele sentia a necessidade verdadeira de ser feita naquele momento da vida dele, porque ele sabia que isso poderia acabar em um segundo e acabou. Ele morreu muito jovem. Eu estou chegando na idade de que Jesus morreu, e o fato que a gente está batendo na nossa porta e realmente ensinando a gente é que isso vai acontecer e a gente não sabe quando. Então, quando a gente fica, não, né, muito apegado ainda às personalidades, né, a personalidade Noemi, a minha personalidade, a querer estar com a gente também muitas vezes tem que tomar cuidado se a gente não está adiando um processo que vocês agora, todos nós, a gente tem que agarrar as oportunidades da forma que tem que ser feita, porque se todos nós somos responsáveis pela cocriação e materialização desse momento no planeta, a gente tem que fazer o corre agora para a gente também se liberar desse karma que a gente criou. Então, se o momento agora é fazer um atendimento online, vamos fazer online. Se o momento agora é a gente parar e meditar junto, a gente vai ter que fazer junto. A gente tem que agora realmente incorporar essa maturidade espiritual, essa maturidade como pessoa, como servidor, como ser humano responsável pelo nosso processo, que a gente talvez nunca tenha feito isso antes e que agora é o momento ideal. E se for pensar, é o melhor momento, porque a gente não está tendo escapatória. É o último momento, é a última chamada, né? É o último grito. Então, é muito importante entender que realmente a gente tem que deixar para trás a vitimação, o sofrimento, as problematizações, os julgamentos, as cobranças, as punições, o ativismo. Não é momento de ativismo no planeta. A gente precisa olhar para isso com bastante cuidado. Estamos criando karmas quando a gente está como ativista, julgando, sendo punitivo, sendo severo nas nossas afirmações, criando condições, cristalizando as condições, né? Julgando severamente muita coisa que a gente nem experienciou. Então, assim, não é hora disso, é hora da gente focar no nosso desenvolvimento, nas nossas falhas, porque o mundo é um reflexo nosso, é um reflexo de tudo que a gente tem ainda que precisa ser trabalhado. Então, assim, não tem nada de errado com Kali Yuga. Kali Yuga está aí para que a gente possa ter as experiências das distorções e através dela também se ilumine, também chegue num resultado maior de consciência. É importantíssimo entender que vocês também, ao adquirirem uma energia da mais alta qualificação, ao adquirirem uma transmissão na mais alta qualificação, passam a ser responsáveis por transmitir na mais alta qualificação. Então, na medida que a gente integra, e está sendo rápido, está sendo acelerado integrar, a gente recebe de um mestre qualificado, de alguém que realmente integrou na sua vida, a gente integra rapidamente para servir, para transmitir, para ajudar que esse movimento seja maior nessa consciência da união. Então, nós também somos responsáveis pelo serviço e por não desqualificar aquilo que a gente recebe na mais alta qualificação. Então, este é um momento muito importante de podermos buscar a maestria também em nós e através de nós. E a maestria, ela vem com o serviço. A gente até estava falando, né, no curso que as pessoas estavam pedindo sabedoria, né? Cuidado, quando você pede sabedoria, ela não é um produto. Você vai, na verdade, você vai conseguir pedir bucha, né? Porque a sabedoria, ela é uma consequência das experiências. E uma vez eu vi que os monges budistas, eles, na verdade, eles procuram problemas, porque eles sabem que é nesses grandes problemas que eles vão ter o maior nível de evolução e entendimento. Então a gente... Não. Bom, só concluindo aqui, né, o que
ficou do outro vídeo para esse. Então, que eu estava falando dos monges, né? Eles têm esse entendimento tão profundo e eles estão tão desapegados às sensações de prazer que eles entendem que isso aqui provavelmente não vai mudar. O caos faz parte, né? A ordem, tudo, o yin e yang é isso, né? Uma coisa precisa existir. Então, toda a bagunça precisa existir para esse processo. Então, eu falei até ontem para a Nô, falei assim, nossa, que maluco. Então, provavelmente nenhuma dessas gerações mais novinhas, nem Maria vai ver. Então a gente não pode ficar preocupado e na pretensão de que o que a gente vai fazer vai mudar agora, porque é uma coisa que a gente está materializando há muitas encarnações. Então, na verdade, se a gente está aqui nesse lugar, nessa encenação, nesse Matrix, ela só tem que ter uma função, é a gente pegar a sacada do negócio e fazer o nosso processo. Esse é o maior aprendizado que a gente pode ter e observar que se eu quero materializar uma nova realidade, um novo mundo para mim, esse é o momento para eu sair dessas situações que me prendem nesse mundo, nessa condição ainda muito densa e muito primitiva. Então, que eu estava falando que essa questão dos monges é bem isso, eles já estão tão olhando para tudo isso que é o que constitui esse mundo, né? Como tão realmente sem importância mais, porque nada disso tem importância. A Nô vem falando isso para vocês, nos cursos, nos lives, IGTVs, a gente está falando isso toda hora. Nada disso tem uma importância verdadeira, porque não tem. Qual que é a importância verdadeira? É o despertar. E o que você precisa para despertar? Ferramentas, e as experiências são suas ferramentas. Então, quando eles buscam essa sabedoria, eles precisam se colocar à disposição de estar no caos. E nós todos agora estamos tendo a maior bênção do mundo, que é estarmos todos no caos. Ninguém está escapando mais do caos. Ninguém pode deixar de exercitar a consciência do agora, porque não dá para você projetar nada para o seu futuro. Você precisa estar no hoje, né? A gente está tendo que pôr em prática mesmo tudo aquilo que a gente teve tempo de estudar com calma, de buscar com calma, e alguns não fizeram. Então, assim, somos trabalhadores da luz e somos trabalhadores da última hora. Isso também vem sido falado bastante. Esse trabalho que a gente está propondo, esse serviço que a gente está prestando e que, consequentemente, vocês estarão prestando também, é fundamental, foi fundamental no ano de 2020. A gente trouxe a ideia dos atendimentos à distância para que fossem 4 atendimentos e o resultado disso foi tão sensacional para as pessoas que a gente foi mantendo. E aí a gente foi trazendo todos os trabalhos, né, que eu pude experienciar ao longo da minha vida, que ele pôde experienciar, estudando, meditando, praticando, a gente totalmente comprometido com o despertar juntos, né, em todos os níveis, nos relacionamentos, na sexualidade. A gente pode trazer muitas coisas para vocês com experiência real, efetiva de prática, que a gente está totalmente envolvido, que é muito difícil de vocês terem acesso a campos de energia de feminino e masculino integrado, fazendo trabalho, trazendo a consciência com base em estudo, né, com base real no momento de cura, né, refletindo sobre as distorções, refletindo sobre as doenças relacionadas à beleza, à aparência, ao sexo, aos relacionamentos, tudo isso que a gente está podendo ser canal e trazendo a ferramenta da ativação da consciência no corpo, de trazer o corpo como real caminho para que a gente possa dar esse salto, né, para esse novo patamar. Então, um trabalho muito, muito completo, transitando em áreas que são importantíssimas da vida e que ninguém acaba transitando por existir muito preconceito no mundo espiritual, no caminho, né, espiritual. Então é isso, gente. Namastê. A gente vai falando sobre isso, fiquem nos stories atentos.